O verdadeiro motivo do incidente de God Valley foi revelado. Durante a época que precedeu a Era dos Piratas, um nome ecoava pelo mundo: Rox D. Xebec. Mesmo com grandes nomes navegando naquele momento, sua tripulação se sobressaía e fazia o mundo tremer. Graças ao seu poder e influência, o governo não poderia ficar parado e tomou uma decisão que mudou o mundo de One Piece. No meio disso tudo está uma joia. Algo que foi roubado de Hachinosu e que todos pensavam ser uma fruta ou até mesmo uma arma ancestral. Mas dessa vez, o Oda nos pegou. Bom, se você ficou curioso e quer saber tudo o que aconteceu, fica comigo até o final, se inscreve e deixa o like, porque agora com vocês, o capítulo 1157 de One Piece. O capítulo começa ainda no flashback de 44 anos atrás. Nós vemos um pouco de como era a dinâmica de Rox e seu bando e como que eles se comportavam entre si. Um certo dia, eles resolveram invadir um templo de caridade que ficava localizado na colônia Foot. Seu objetivo era exatamente o que qualquer pirata normal faria: saquear. Só que havia um motivo por trás de tal escolha. Aparentemente, esse templo era corrupto. Ao invés de fazer as doações que eles prometiam, eles ficavam com a grana toda para si próprios. Isso por si só já diz um pouco sobre aquela famosa honra de pirata que a Big Mom tanto falava. De qualquer forma, durante a fuga, vemos que Shiki, ao invés de ajudar o Newgate, Kaido e o Silver Axe, ele joga uma bomba neles. Infelizmente para o Leão Dourado, a pessoa que ele queria dar cabo é apenas o futuro homem mais forte do mundo. Antes que a explosão acontecesse, Newgate usa seus poderes de terremoto e faz com que a ilha inteira balance da mesma forma que ele fez em Marineford. Mas, sinceramente, eu acho que o estrondo ainda foi muito mais forte aqui, afinal, ele estava quase no seu auge. No fim, os três conseguiram sair sem nenhum ferimento e vemos até que o Kaido já naquela época estava interessado em poderes de Akuma no Mis. O que me surpreendeu é que o Barba Branca ainda deu conselho pro jovem, dizendo para escolher bem, afinal ele vai levar aquela habilidade com ele para sempre. Tá aí uma conversa simples e boba que eu nunca imaginava ver. De qualquer forma, quando os piratas Rox estavam prestes a fugir, vários navios da marinha começaram a surgir na costa, fechando o caminho e impedindo que eles escapassem. Porém, infelizmente para esses marinheiros, a ordem do capitão é absoluta e ele não pensaria duas vezes. Rox simplesmente olha para todos do seu bando e fala: saquei tudo e vamos afundar eles. O final eu não preciso nem dizer, não é mesmo? Esses daí viraram apenas estatística para o futuro. Não é à toa que o próprio narrador do capítulo afirma que em apenas 2 anos desde sua formação, o histórico dos Rox falava por si só. Eles fizeram 16 invasões, afundaram 76 navios, transformaram 14 portos em cinzas, fizeram 5 cidades sumirem do mapa e causaram a ruína de um país inteiro. É dito que mesmo com o futuro rei dos piratas Goldie Roger navegando pelos mares naquela época, não seria um exagero dizer que esse período era chamado de Era dos Rox, provando que independente de quem estivesse por aí naquela época, ninguém era páreo para eles. Qualquer tipo de confronto poderia transformar o mundo para sempre. Meio que literalmente, afinal eles tinham o Newgate com aquele poder devastador que o próprio Sengoku disse que era capaz de destruir o mundo inteiro. Fora que eles saqueavam, se divertiam e tinham um objetivo maior: a verdadeira essência da pirataria. Por mais que eles tentassem se matar, nenhum deles conseguiu. Embora eles tenham sido retratados como hostis, em nenhum momento pareceu que ia desmoronar. Pelo contrário, todos pareciam bem satisfeitos. Agora, avançando na história, somos levados para Inishi, no Novo Mundo. Alguém estava prestes a se revoltar e cometer um ato rebelde. Esse país, para nossa surpresa, foi uma das nações aliadas de Elbaf que ajudaram os gigantes na época da fome. Foi graças a pessoas como essas que o povo guerreiro conseguiu sobreviver àquele terrível inverno que na época todos culparam o Loki. Porém, essa nação não era afiliada ao governo, o que permitia com que os agentes da Cypher Pool pudessem cometer qualquer tipo de atrocidade e simplesmente dizer que estavam lidando com foras da lei. Contudo, o Herald não deixaria isso passar. O homem que ele se tornou era muito maior e muito mais honrado do que isso. Ele jamais conseguiria fechar os olhos para as pessoas que os ajudaram em épocas de necessidade. Por isso, ele foi até lá confrontar os agressores. O membro da Cypher Pool responsável por esse ataque diz pro rei ir embora, pois Elbaf está sendo considerada para se tornar uma nação afiliada. Herald recusa, o que leva o agente a dar um tiro em uma mulher inocente, o que, sério, claramente foi uma afronta digna de prêmio de burrice.
Eu sempre falo aqui pra vocês, há 3 anos que eu faço vídeo de One Piece. A CP9, CP0 e as outras são o maior desperdício do governo e ainda assim eles continuam promovendo agentes que fracassam. Enfim, diante dessa afronta, Harold perde a linha e salta em direção ao navio inimigo com sua espada e bem. Vocês devem imaginar o que aconteceu quando lembramos que ele e o Rox fizeram todas as pessoas em um raio de 5 km apagarem com apenas um clash de espada. Porém, para infelicidade do rei, a repercussão foi negativa. O jornal apenas diz que ele atacou um navio inocente e que a aliança que ele pretendia fazer com o governo era um truque sujo. Mas agora, se aproveitando de toda essa polêmica, nosso querido Rox foi até o bafo porque, né, ele não largava o osso. Ele queria o Harold junto dele no seu grupo. Afinal, no capítulo passado, o próprio Rox disse que o seu plano só meio que funcionaria se o rei comesse a tal Akuma no Mi lendária. Lá no Bar da Ida, as duas lendas daquela época se encontraram para beber e conversar. Harold diz que apesar de haver vários lixos corruptos no meio, ele acredita que a Marinha é uma boa organização, que a existência dela faz com que várias pessoas sejam salvas no dia a dia. Inclusive, já naquela época, haviam vários gigantes alistados na Marinha, o que faz a opinião do rei ser mais forte. A melhor parte, pessoal, é que se vocês pararem pra analisar, isso aqui é poético, essa cena toda. Porque dentro da taverna da mulher que mudou o Harold, ele se encontra com o maior criminoso do mundo, seu amigo, que quer derrubar o governo enquanto o próprio rei quer se tornar uma nação afiliada desse mesmo governo. Essa contradição de vontades e a possibilidade dos dois se sentarem lado a lado é uma verdadeira obra-prima. O puro significado de liberdade estampado. Outra coisa que me chamou a atenção foi a menção do Garp. O rei disse que o vice-almirante riu dele quando ele raspou a cabeça e meteu o calvão de cria. Já o Rox, ao ouvir o nome do marinheiro, diz que seria muito melhor que ele fosse um pirata, afinal, ele odeia todo o alto escalão. Provando que seja lá qual tenha sido o motivo do avô do Luffy ter ficado subordinado daquela força, não faz sentido. Seu filho virou revolucionário e seu neto está destinado a ser o rei dos piratas. Na verdade, parando pra pensar, talvez o Garp tenha a mesma ideia do Harold, que toda mudança tem que partir de dentro, e que, apesar de haver pessoas ruins, aquelas que querem fazer o bem podem ser a diferença quando o assunto é manter a população a salvo. De qualquer forma, deu pra perceber que essa ideia aí custou muito tanto pro Garp quanto pro antigo rei de Elbaf. Mas continuando, falando em marinha e governo, nós somos levados para o QG deles, onde uma discussão acalorada está acontecendo e um personagem que não vemos há muito tempo aparece. Os vice-almirantes Garp, Sengoku e Tsuru estão discutindo o assunto de uma reunião que acabou de acontecer, porém junto deles está o almirante da época, Kong. A primeira vez que o vimos foi lá no capítulo 594, quando Sengoku estava conversando com ele, porque aparentemente depois da guerra de Marineford, Garp quis se aposentar, mas foi o Kong que o convenceu a treinar a próxima geração. Continuando, aqui nessa cena ele aparece muito diferente do que ele foi retratado, como se ele não tivesse aura suficiente para bater com os 3 vice-almirantes em sua frente. Garp, por sua vez, era diferente, ele irradiava uma aura gigantesca e também uma vontade por força e poder. Não é à toa que ele logo disse que queria o Baf como nação afiliada o mais rápido possível. Infelizmente, sabemos que ele não teve o que queria, afinal ninguém ali naquela mesa tinha patente suficiente para fazer isso acontecer. Bom, o tempo passa. 2 anos após tudo isso, uma grande notícia abala o mundo pirata. Shakuyaku, a imperatriz de Amazon Lily e a capitã das piratas Kuja abandonou o cargo. Isso causou um alvoroço na ilha pirata, onde o sonho de muitos ali era encontrá-la no mar e ser saqueado por elas. A real intenção de Shaq não foi reconhecida nem mesmo pela Gloriosa, que já estava na ilha pirata nessa época junto dos piratas Rocks, cujo objetivo dela era ir atrás do Roger. Mas calma, pausa pra essa cena aqui da conversa com ela e a Big Mom. Olhem no braço dela, o pequeno Katakuri parecendo um boneco, farmando aura, desde cedo ao lado da mama e fazendo o que lhe era dito. Bom, seguindo, um belo dia, algo acontece. O navio das piratas Kuja vai até Hati no Sul. É dito que na história da Ilha dos Piratas, esse incidente está entre os maiores, mesmo com tudo o que ainda estava por vir. A chegada da mulher mais linda do mundo, que era considerado como uma idol, causou um alvoroço sem precedentes. Ela tinha ido até lá porque pretendia viver naquele lugar por um
tempo. Afinal, deixar de ser pirata não apaga os crimes que ela cometeu no passado. O governo e a marinha iam cair atrás dela. Portanto, o melhor lugar para se esconder é em um ninho cheio de piratas perigosos, incluindo a tripulação mais forte da época. E claro, rapaziada, que ela nunca foi trouxa. Ela sabia da sua própria beleza. E também entendia que o seu prêmio, vulgo o Rayleigh, ainda não estava disponível. Bom, no fim, ninguém teria coragem de fazer alguma coisa. É o que pensávamos. Assim que Shaq pôs os pés em Hatinosu, todos começaram a fazer o que ela queria. Os piratas limparam tudo e construíram a primeira versão do seu barco. Quando Rox e seu bando retornaram de uma missão, eles se depararam com seus homens todos animados e fazendo barulho. Porém, antes que Sback pudesse ficar bravo, ele é atingido por uma visão que eu tenho absoluta certeza que jamais sairia da sua cabeça. Shaq aparece vestindo um avental, fazendo com que todos, incluindo Rox e Newgate, perdessem a compostura. O próprio narrador fala que a ilha pirata ficou um caos. Assim que o bar abriu, houve fila de espera de mais de um mês. Shakuyaku era como uma flor desabrochando em um deserto árido. Sua simples presença enriquecia a ilha. Os habitantes de Hatinosu passaram a tratá-la como um tesouro, como se fosse uma joia da coroa inestimável. Infelizmente, o narrador também fala que o tesouro é sempre um alvo inevitável de roubo. Parem e pensem um pouco. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar? Agora respirem e vamos voltar lá no capítulo 1096. Lá quando o Kong ordenou para o Garp ir para God Valley, o vice-almirante recusa, dizendo que ele avisou que não era para terem mexido com a joia da coroa de Hatinosu e que os Rocks iriam fazer alguma coisa. Conseguem agora fazer a conexão ou tá difícil? Do motivo pelo qual o Rocks e seu grupo foram para lá. A joia roubada foi Shakuyaku. Possivelmente, da mesma forma que aconteceu com Ginny, algum nobre mundial deve ter ordenado que ela fosse raptada para que se tornasse sua esposa. Ao ouvir isso, Rox e seus homens enlouqueceram, assim como Roger e seu grupo, porque, como vocês já sabem, o futuro rei dos piratas era louco por ela. Ou seja, o incidente de God Valley, uma das maiores guerras que aconteceram no mundo de One Piece, foi por conta da futura esposa do Rayleigh. E assim, a única coisa que eu posso falar pra vocês nesse momento é: não é que o filósofo Piton estava certo? Vocês sabem dessa filosofia, né? O homem faz tudo por apenas uma única coisa. E sinceramente, existe algo mais pirata do que isso? Cara, o melhor de tudo é que o Rox e o Roger foram pra lá por conta da Shaq, e o Garp só resolveu ir quando ouviu que o Roger estaria lá. O cara é um Luffy 2.0, por isso que eu sempre me pergunto quem é a mulher que fez com que ele tivesse o Dragon, porque, bom, não dá pra imaginar. Ai Oda, por essa ninguém esperava. Akuma no Mi? Não. Arma ancestral? Também não. Só existe uma coisa que moveria os maiores poderes do mundo. Bom, de qualquer forma, no fim do capítulo vemos que os Goroseis tomaram uma decisão. Eles estavam dispostos a aceitar Elbaf como nação afiliada, porém, sob uma única condição. Os guerreiros de Elbaf deveriam matar o Rox. Rapaz, agora faz sentido aquela frase de Musama no capítulo 1151, onde ele fala que se o Harold não tivesse falhado, Elbaf não estaria passando por aquilo. Harold, apesar de qualquer coisa, considerava Rox um amigo, e sabendo o tipo de índole que esse rei tinha, ele jamais teria coragem de matá-lo. Possivelmente, foi isso que Imo quis dizer. Então, por ter recusado seguir com as ordens, ele foi assassinado pelos Cavaleiros Sagrados. Em seu leito de morte, ele pode ter pedido pro Loki esconder o fato de que aquilo aconteceu, porque ele se sentiu culpado por ser amigo de um pirata e por não ter podido cumprir a sua promessa de que um dia Elbaf estaria junto do mundo. Então, para que esse sonho pudesse continuar vivo, uma história teve que ser inventada. Sinceramente, se for por esse caminho, nossa, Masterpiece demais. Agora eu te pergunto, que tipo de interpretação você chegou com esse capítulo? E o que você achou da Shaq ter sido o motivo de God Valley quase que confirmado? Comenta aqui embaixo, porque semana que vem nós vamos ter outra pausa. Mas, em breve voltaremos para ver o que aconteceu com Rox, Roger e diversas outras pessoas que se juntaram 38 anos atrás para poder resgatar a mulher, que no fim pode ser considerado One Piece e que ninguém, além do Rayleigh, conquistou. É isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like, e nos vemos em um próximo. Hashira falando vazando, eu fui.